Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Deixa eu só me atualizar aqui, irmãos. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22, que diz assim: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob direção do Espírito. Amém? Deus, no nome do Senhor Jesus, eu gostaria de colocar, ó Pai, essa palavra diante de Ti. Eu reconheço, Senhor, que sem o Senhor, ó Deus, essa palavra só vai ser um barulho. Mas eu creio, Deus, que com o Senhor, que com a Tua direção, que com a unção do Teu Espírito, Pai, essa palavra ela vai adentrar a corações e vai falar a vida de pessoas nessa noite. Então eu oro ao Senhor, Deus, eu entrego ao Senhor, Pai, tudo que for aqui falado, tudo aquilo que for aqui ministrado, e peço, Senhor Deus, que essa palavra ela venha adentrar no mais profundo ser dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço, para a glória do Teu nome. Amém. Importa com que o Senhor cresça, Deus, e que nesse momento eu diminua. Que não seja eu que fale, mas sim o Senhor. Amém. Então, a carta, a epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo ele vem escrevendo essa carta, tratando sobre um assunto que vinha preocupando aquela cidade, porque tinha uma galera lá que era judaizante, eles queriam com que toda a população da Galácia começasse a se circuncidar, seguisse a lei, não levando em consideração aquilo que já tinha sido acordado pelos próprios apóstolos e o próprio Paulo. Então Paulo vem em uma chamada de atenção aos Gálatas, a ponto de até no capítulo 2, se eu não me engano, chamar eles de insensatos, porque eles estavam aceitando essas coisas, e Paulo ele vem falando acerca da lei e tal. Então toda a preocupação de Paulo era com essa ideia de que eles tinham que obedecer à lei, e Paulo estava mostrando para eles que não era necessário, porque eles eram gentios, porque se eles fossem obedecer à lei, o evangelho seria um fardo para eles. Então Paulo vem defendendo essa ideia em toda a sua carta, até que em determinado momento ele começa a tratar algumas coisas que são as obras da carne. As obras da carne, a qual Paulo trata, está no verso 16, não, 16, para ficar mais completo. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Contudo, sois guiados pelo Espírito, e já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. O que eu gostaria de te dizer nessa noite? As obras da carne estão presentes no mais íntimo do nosso ser. Não há ninguém aqui que esteja liberto 100% das obras da carne. 100% não. Você pode ter mais dificuldade com uma e menos dificuldade com outras. Talvez você vai ter mais facilidade naquelas obras da carne que está relacionada com pecados sexuais, que vai ser a primeira parte, né, que é a imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Talvez esse seja o seu caso. Ou talvez a sua obra da carne, né, aquilo que você mais tem dificuldade, está relacionado com aquilo que é religioso. Por isso que no verso 20 fala:
idolatrias, feitiçarias e tal. Ou então seja com questões de comportamento. Talvez você tenha problema com ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Então essas estão relacionadas com o nosso convívio social. Talvez você tenha problema com inveja, talvez seja uma dificuldade sua, algumas dessas obras. Ou então, talvez você tenha problema com aquilo que é mais relacionado a vício, prisão espiritual mesmo, né? Que seria embriaguez, orgia, tudo quanto que pareça com essas perversidades. Só que o que eu quero te dizer, nós somos 100% depravados, irmãos. Não tem nada de bom em nós. O que tem de bom em nós foi Cristo que fez. O que tem de bom em nós é obra do Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos em um processo de santificação. Primeiro nós somos justificados, ou seja, nossos pecados são perdoados mediante ao sangue de Cristo. Agora nós estamos no processo de santificação, nós estamos lutando contra o pecado. O pecado ele bate à nossa porta e não há ninguém que não viva isso e que não passe por isso. Porém, chegará um dia que nós iremos passar pelo processo de glorificação. Na glorificação, irmãos, nós não vamos mais sofrer com a influência do pecado. O pecado já não terá domínio sobre nós, nós já não sofreremos com tentação, nós já não sofreremos com essas coisas. Nós vamos ter o nosso corpo transformado em corpo de glória, o corpo glorificado, para aqueles que serão salvos. E quem dera que esse tempo chegue logo. Nós devemos ansiar por esse momento, que não estaremos mais presos a todas essas coisas. Só que graças a Deus pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Deus sabendo que nós temos todas essas inclinações, que nós somos tão falhos, tão inclinados ao mal, que nós somos errantes em nossas ações, Ele nos envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo, em contato com o nosso espírito, começa a produzir em nós estes frutos. Frutos do Espírito Santo. Por que fruto do Espírito? O Espírito Santo é uma árvore? Não. Mas só que o fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, graças ao Espírito Santo, se manifesta em nós os frutos do Espírito. Graças ao Espírito Santo nós conseguimos ser amorosos. Graças ao Espírito Santo nós vivemos alegres. Graças ao Espírito Santo nós temos paz. Graças ao Espírito Santo nós temos paciência. Graças ao Espírito Santo nós temos benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Graças a Ele, somente por Ele, por mais nenhum, nós conseguiríamos desenvolver esses frutos. E sobre desenvolver esses frutos, isso não é resultado do meu esforço, tá? Não é. Por mais que eu tente ser manso, por mais que eu me esforce para ser, vai chegar um momento que sem Deus, sem o Espírito Santo, a ira vai manifestar. Por mais que eu seja alegre, sem o Espírito Santo, vai chegar um momento que a tristeza e a murmuração, que o problema de tudo não é nem a tristeza, é a murmuração, ela vai tomar conta. Em vez de eu ser grato pela minha saúde, ser grato pela minha família, ser grato pelo que Deus me dá, eu começo a murmurar e falando que aquilo que Deus me deu ainda é pouco. Então, o contrário de alegria aqui, eu nem vou jogar para tristeza, mas eu vou jogar para murmuração. Você é o bicudo? Não, ainda não está bom. Ainda não está do jeito que eu quero. Então, por mais que a gente se esforce, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós vamos acabar manifestando as obras da carne. Mas, só para
Fui lá na frente da administração e voltei. Mas vamos lá. Toda vez que nós falamos em fruto, o que é que nós pensamos? O que gera o fruto, né? E o que gera o fruto? O que gera um fruto? Naturalmente falando, uma árvore. Uma árvore gera um fruto. E o que é que Jesus diz acerca das árvores? Vamos ver alguns casos. Vou pedir os meninos aí que projetem para a gente Lucas, capítulo 6, verso 44. Ei, me perdi, foi tudo aqui agora. Acontece. Lucas 6, 44. Jesus diz algo muito interessante. Jesus ele fala assim, como você já deve estar lendo. Pois cada árvore é conhecido pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros e nem tampouco uvas de ervas daninhas. Se você ler o 43, contextualizando, ele fala, não existe árvore boa produzindo mau fruto, e nem inversamente uma árvore má vai produzir bons frutos. Sobre o que é que Jesus estava tratando? Ele estava fazendo um paralelo aqui entre o ser humano, nós, e a árvore. Então podemos entender que em alguns momentos em que Jesus fala de árvore, ele está falando de nós. Então, se nós trouxermos, se eu trouxer para o Israel, o que é que Jesus está falando comigo? Olha, Israel, não tem como você ser mau e produzir algo bom. Ô Israel, não tem como você ser bom e produzir algo mau. Então, o que que eu entendo aqui? Que a primeira coisa que eu preciso ter para com que os frutos do Espírito se desenvolvam em mim, é eu ser bom. E para eu ser bom, o que que eu preciso? Eu preciso da obra regeneradora do Espírito Santo em mim. Eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo. Eu preciso entender quem eu sou na fila do pão, nada e ninguém. Eu preciso entender que sem Jesus eu não chego a lugar nenhum. Só assim pode aparecer algo bom em mim, eu posso produzir bons frutos. E esses frutos que nós produzimos, nós naturalmente falando, são chamados frutos dignos de arrependimento. Ou seja, quando você começa a ser uma pessoa moralmente melhor, sabe, quando você tem um sério problema com mentira, você vai parando de mentir. Quando você tem alguns costumes pecaminosos, você deixa de fazer. Então isso vai aparecendo. Deus ele vai nos transformando e esses espíritos e esses frutos eles vão aparecendo. Sempre com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele não tem nem para onde correr. Jesus nos ensina que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Nesse contexto, nós somos as árvores. E os frutos são as nossas próprias ações. Agora vai lá em Mateus capítulo 3, verso 10. Mateus capítulo 3, verso 10, já tinha tempo que eu não ministrava pegando tanto versículo. Mas Mateus capítulo 3, verso 10, é uma fala de João Batista. João Batista estava pregando o quê? O arrependimento. E ele vem e fala essa frase aqui, ó, com muito amor e carinho, ele vira e fala, o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produzia um bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. De quem que João Batista estava falando? Quem eram as árvores? As pessoas que estavam indo se batizar com ele. É quem? É o ser humano. No verso 8, João está falando assim, pois sim, os frutos que demonstram arrependimento. 7, vendo ele, muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos dignos de arrependimento. Esses frutos dignos de arrependimento é quando você tem uma profunda dor e uma profunda tristeza pelo seu pecado. Então, isso é o fruto digno de arrependimento. Você anseia por uma mudança.
Você anseia por uma transformação. E nesse contexto, nem fariseu, nem saduceu estava preocupado com isso. Eles queriam fazer uma investigação sobre esse cara que estava batizando lá no Jordão. Eles queriam encontrar um erro teológico em João Batista. Era só isso. Então João ele vem e confronta eles. Falou, machado está posto à árvore. Mas o que eu quero te chamar a atenção? É que a árvore que não produz fruto, o fim dela é o fogo. Quem somos as árvores? Nós. Se nós não produzimos frutos, quais frutos? Digno de arrependimento. Qual é o nosso destino? O fogo. E o que é o fogo? O inferno. A perdição eterna. Está vendo como que as coisas começam a ficar mais sérias? Quando paramos para meditar nessas coisas. Agora Mateus 21. Jesus ainda falando sobre árvore. Eu acho que Jesus gostava de agricultura, viu? Acho que eu sei que a profissão dele era carpinteiro, mas 21:18. Fala assim: ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou: nunca mais se produza fruto de ti. No mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram, e os discípulos exclamaram: como foi possível essa figueira secar tão depressa? Mas o que é uma figueira mesmo? Figueira é um ramo? Não, é uma árvore. Então, quando Jesus ele se depara com uma árvore que tinha boas folhas, tinha uma excelente aparência, e ele não encontra frutos nela, o que ele fez? Amaldiçoa. E naquele instante, aquela figueira, ela seca. A ponto dos discípulos falar: como assim? Secou tão rápido? Como árvores, o que vai acontecer com a gente se não produzirmos frutos? Se os frutos não forem produzidos em nós. E eu não estou te falando aqui como santarrão, não, irmãos, porque vocês sabem que quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho muito a melhorar. Mas eu te falo com alguém que tem entendido que precisa de Jesus para acertar as coisas, sabe? Eu não estou aqui para te mostrar um exemplo a ser seguido, mas eu estou aqui para te mostrar que há saída, e que a saída ela é Jesus. E que esse mesmo Jesus, que às vezes nos aponta para a condenação, ele também nos mostra o caminho bom e perfeito, que é a salvação da nossa alma. Só que não há perdão de pecados sem arrependimento. O caminho é o arrependimento. E o arrependimento é diário. É toda hora. Toda hora. Levanta a mão aqui para mim, quem hoje não cometeu nenhum deslize pecaminoso. Está vendo? Eu cometi. Então nós precisamos de Jesus o tempo todo. Nós precisamos ser dependentes de Jesus em tudo. Porque lá no verso 1, eu não vou lembrar o versículo, mas o Espírito Santo me trouxe à mente, vai falar que o justo, ele é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá fruto no tempo certo. O justo é como uma árvore plantada na beira do ribeiro, que dá fruto no tempo certo. Então o justo é aquele que está plantado no local certo, recebendo o alimento correto. Para com quê? Para com que ele produza o fruto. Então esses somos nós diante de Deus. Nós estamos aqui semanalmente sendo expostos à palavra de Deus. Nós estamos aqui semanalmente aprendendo sobre Jesus. E o que nós estamos, e o que nós temos recebido? Esse alimento. O ribeiro é o próprio Jesus. Quando você ouve a palavra dele, você está próximo, você está se alimentando desse ribeiro. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado vencer, há um Espírito Santo que nos direciona,
que nos instrui, que nos ensina. E há um Jesus, o Pai, pronto para nos perdoar. Então, qual é o caminho? Se arrependa. Arrependa-se. Duas mensagens principais das quais Jesus pregou. Mensagem número 1, arrependam-se. Mensagem número 2, o reino de Deus. São as duas mensagens centrais que ele prega. Então o arrependimento vai ser a número 1, vai ser a mesma que João Batista prega. Porque o acesso para o reino de Deus se dá mediante a quê? Ao arrependimento. E se nós não nos arrependermos, como que os frutos do Espírito vai ser gerado na nossa vida? Vocês estão conseguindo entender meu raciocínio ou está confuso? Está dando para entender, né? Espero que sim. Mas olha só, o fruto do Espírito ele só é gerado naqueles que se arrependeram, naqueles que se converteram e aqueles que entregaram a vida para Jesus. Se uma pessoa não tem Jesus, ela não tem fruto. E uma coisa também muito importante sobre o fruto que eu não falei, é que o fruto do Espírito, ele é muito parecido com uma mexerica, uma laranja. Está vendo? Quando você lê lá, você vai ver que Paulo fala que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paciência, bondade, mansidão. E imagina aí que o fruto do Espírito, ele é semelhante a uma laranja, a uma mexerica. Então ele tem todos esses aspectos dentro dele. Então, se uma pessoa não tem o amor, ela não tem o fruto. Se uma pessoa não tem mansidão, ela não tem o fruto. Se ela não tem alegria, ela não tem o fruto. Ou você tem o fruto inteiro, ou você não tem ele. Só que em Jesus, você tem o que você precisa para receber o Espírito Santo, e esse fruto se manifesta na sua vida. Em Jesus você tem tudo o que você precisa. E o grande questionamento que eu faço comigo mesmo e não com vocês, por que tem hora que essas atribuições elas não são manifestas na minha vida? Porque eu me insisto em me retirar diante de Deus. Eu vou bem, aí daqui a pouco declina de novo e eu estou distante de Deus. Longe de Deus, como que o fruto vai ser desenvolvido? De modo algum. E Jesus também fala sobre isso. Agora vamos lá em João 15. João 15, Jesus ainda continua falando sobre fruto. Sobre fruto, a videira não é uma árvore, né? Ou é? Não sei. Mas sobre algo que produz fruto, tá? João 15. Apesar que eu já vi videira com um tronco muito grande, então acredito que pode ser considerado uma árvore sim. Algum agrônomo aqui, para me tirar essa dúvida, para eu não falar besteira. E fala assim, João 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Agora já não somos mais nós, agora é Jesus. Está nesse paralelo que o próprio Cristo está fazendo aqui. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Olha só, Jesus é a videira verdadeira. O Pai, Deus, é o agricultor. Então o Pai vai cortando os ramos que não produz. Ele vai limpando os ramos que produzem fruto. E no 2, todo ramo que estando em mim, já li. Agora o 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. O que ele dá segurança aqui para quem é discípulo? Olha, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, vocês já estão limpos pela minha palavra. Então, podemos respirar, estamos limpos, não fomos retirados da videira verdadeira ainda.
ainda estamos ligados nela. Então nós estamos limpos pelo quê? Pela palavra. A exposição à palavra de Deus nos limpa. E essa limpeza faz com que nós produzamos frutos. E esse fruto é o fruto do Espírito? Ainda não. É o fruto de alguém que é salvo. Sabe? É alguém que não ama mais o pecado, que se entristece quando peca. É alguém que luta contra o pecado, que não se entrega a ele. São esses que estão sendo limpos pela palavra. E eu creio que são esses que estão aqui. Ninguém está aqui meticulando como que vai pecar amanhã de novo. Misericórdia. Não, está todo mundo aqui, Jesus, eu estou fraquinho, mas me ajuda aí que eu vou conseguir seguir firme. Amém? Então, nós estamos falando o quê? Daqueles que são salvos. Então, e o 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aqueles que estão sendo limpos, tá? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos em mim. O que ele fala? Quer dar fruto de quem é cristão mesmo de verdade? Permaneçam em mim. E sabe o que acontece? Em determinado momento, esse mesmo texto vai dizer que o pai, ele corta o ramo que não produz fruto. Mas deixa eu trazer uma paz para o seu coração. Nós temos cortados de Jesus, nós temos tirados da videira. Não é algo assim tão bobo e besta, sabe? Uma pessoa, para ela ser tirada da videira, ela tem que cometer o pior pecado de todos, que é quando você trata Deus com indiferença. É quando Deus não é nada para você. É como se Deus e o caramelo da rua fosse a mesma coisa. Se você chegar nesse ponto, toma muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então Deus, ele não vai te tirar porque você pecou. Ele não vai te tirar porque você se distanciou. Mas ele vai te tirar se você permanecer distante e amando o pecado. Cada vez sua situação vai piorar. Cada vez você vai se distanciar mais até chegar a um ponto que não tem mais jeito. Estava conversando com um pai que tem sofrido muito com a filha. A filha se perdeu numa vida muito doida. E ele conversando comigo, ele falou assim: Israel, eu me sinto muito incapaz, porque eu sou da igreja há tantos anos, né? Eu já pastoreei a igreja, e a minha filha se perdeu. E isso eu tenho sofrido tanto, porque eu me sinto culpado, porque ela se perdeu. E agora que eu vou ser pai, eu fico imaginando como que é difícil, né? Ver uma filha para o caminho que é de perdição eterna. E o pior, o que fala com ela, ela não está nem aí. E isso que é preocupante. Mas eu tenho certeza que se essa moça, ela se voltasse para Deus, ela entregasse o caminho para Jesus de verdade, ela estava conectada na videira de novo. Então entende que a nossa salvação, ela não é tão fácil assim de ser perdida. Nós temos que ter a segurança que nós somos salvos e que nós somos inclinados ao mal. Deus, ele ia ser um Deus muito injusto no meu ponto de vista, se ele tirasse a minha salvação quando eu errasse. Então todo dia eu ia perder a salvação e depois ia ganhar ela de novo quando eu me arrependesse. Olha só que loucura, ia me ligar e desligar. Que enxerto maluco que é esse? Não, Deus, ele vai trabalhando em nós, ele vai nos dando tempo de arrependimento. E talvez para alguém aqui, esse tempo de arrependimento, ele já está há muito tempo rolando. Há muito tempo, Deus, ele não ouve a sua oração há muito tempo. Deus, ele não se conecta com você. Talvez já tem tempo que Deus está te chamando, e você está cada vez distante. Toma cuidado.
É tempo de se voltar para Deus, de se entregar para Jesus com todo o coração, de se ligar na videira. 5, eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele dará muito fruto. Sem mim nada podeis realizar obra alguma. É impossível realizar qualquer obra sem estar ligado na videira, sem estar ligado em Jesus. É impossível produzir o quê? Frutos. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Esse fogo queimado é a perdição da alma, é o inferno. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância. O que glorifica a Deus? A nossa produção de frutos. O nosso comportamento social, quem nós somos fora da igreja, quem nós somos no nosso trabalho, quem nós somos no nosso dia a dia, é isso que glorifica a Deus. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Aqueles que glorificam a Deus são aqueles que produzem fruto. E quem é os verdadeiros discípulos? Aqueles que produzem frutos. E ai de nós se nós não estivermos em Jesus para produzir esses frutos. Antes de falar dos frutos do Espírito, eu quero te convidar a se ligar na videira. Produzir o fruto que é a sua obrigação, porque esse fruto aqui é dom, é graça, é dádiva de Deus. É resultado da sua comunhão com Deus. Só que, após isso, gente, esse contexto de João 15, nós já sabemos, Cristo ele vai ser preso, não, ele vai ser traído, vai ser preso, vai ser julgado, vai condenado, vai ser crucificado, vai ressuscitar, vai deixar aqui os discípulos e tal, e enquanto ele deixa os discípulos, ele envia o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo seria aquele que capacitaria os discípulos para continuar fazendo o que Cristo fez, anunciando as boas novas. E a unção desse Espírito gera os frutos. E hoje os frutos que eu quero falar, volta aqui para mim, por gentileza. E hoje os frutos que eu quero tratar com você é o amor e a alegria. Agora vai começar a mensagem sobre os frutos do Espírito. Amor e alegria. Primeiro fruto vai ser o amor. Só que antes, nós precisamos saber algumas coisas sobre o fruto do Espírito. Preste atenção. Aliás, primeiro fruto não, tá, gente? Primeiro gomo do fruto vai ser o amor. Já estou entrando em contradição. Então, o que nós precisamos saber sobre o fruto do Espírito, que é a junção disso tudo aí, ó, é que o fruto do Espírito, ele é único, não vários como muitos pensam. Então, ele é único, é um fruto único, com vários gomos, cada gomo uma característica. O fruto do Espírito pode ser comparado a uma mexerica, ou então uma laranja. Um único fruto, mas com muitos gomos. Cada gomo com uma característica. E as primeiras delas são amor e alegria. Mas antes disso, o fruto do Espírito não procede de nós, da força do nosso braço, do nosso entendimento, da nossa inteligência, ou do quanto nós nos esforçamos. O fruto do Espírito, ele procede do próprio Espírito Santo. É impossível ter um gomo do fruto e não ter o outro. Esse fruto do Espírito, ele não nasce gomo a gomo, ele cresce todo de uma vez. E nós precisamos buscar a Deus para que esse fruto seja gerado em nós. E o primeiro, já que eu vou falar de dois, falar sobre amor e alegria, o primeiro gomo do fruto que eu vou falar vai ser o amor. Só que antes, eu quero te perguntar, mas o que é o amor? O amor, ele é manifesto em nós por meio do Espírito Santo, ou seja, ele é o gomo do fruto. Mas o que ele é?
Geralmente eu falaria para você que amor é a decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. Eu acredito nisso, tá? Mas o amor manifesto pelo Espírito Santo não é que ele não deixa ser isso, de ser isso. Mas eu quero levar isso para um outro lado. Eu vou te explicar o porquê. Então, a palavra amor, no grego, ela tem 6 palavras em grego que traduziram como amor. Primeira palavra vai ser o eros. O eros vai ser aquele amor passional, aquele amor que geralmente está relacionado a desejo, é um amor do homem por uma mulher. Também temos o amor estorgê. Vou ficar com o microfone aqui, tá, gente? O amor estorgê é o amor dos pais pelos filhos. É aquele amor que a mãe tem de dar vida pelo seu filho, de plantar bananeira para salvar ele, fazer o que for preciso. É aquele amor que minha mãe fala, e eu não concordo com ela, mas ela fala que é um amor egoísta. Como se existisse um amor egoísta, né? Mas enfim, mas é aquele amor de pai pelo filho, de mãe pelo filho. Então esse vai ser o estorgê. Tem o amor filho, ou filia. É um amor profundo, amizade, quando você ama seu amigo e tal, você tem aquela amizade de anos. Tem o amor pragma. O amor pragma, é aquele amor que se desenvolve com o tempo, vai sendo construído. Você tem tanto contato com as pessoas que com o tempo você aprende a amá-las. Então, no contexto grego, era o pragma. Tem o amor filautília. Eu acho que é isso mesmo, filautia. Vão lá, Jordan, você que é bom em grego, não lembra não, mas é isso aí. Filautia, que é o amor próprio. É um amor que o grego sempre falava, daquele de você amar a si mesmo, mas no sentido muito egoísta da coisa, sabe? De você não olhar para o outro e só pensar em si. É aquele amor muito próximo do chamado narcisismo, que você se admira, você olha para o espelho e fala, olha como eu sou lindo, maravilhoso, belo. Então, era nesse contexto que era esse amor filautia. E o sexto vai ser o amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional, ele é altruísta. É aquele que vai definir o amor de Deus pelo homem, é o ágape. Adivinha qual é a palavra usada nesse texto, no original grego? O amor ágape, o amor incondicional. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós amamos incondicionalmente. Incondicionalmente. Independente de qualquer coisa, nós amamos a pessoa. Nós temos esse amor. E esse amor é um fruto do Espírito. Porque é somente sendo algo gerado pelo Espírito Santo que nos faz amar alguém incondicionalmente, além de qualquer coisa. Algumas linhas de pensamento vão dizer que o amor ágape, ele não é um amor compartilhado por Deus, ele é único de Deus, mas isso está errado, tá, gente? Esse é um amor compartilhado de Deus, sim. Por quê? Porque lá em 1 João, capítulo 3, 16, 1 João, capítulo 3, verso 16, diz assim, nisso conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Somente estando cheio do amor de Deus em você mesmo, que você vai ser capaz de dar vida pelo seu irmão. Você vai ser capaz de se sacrificar por ele, de abrir mão do seu bem-estar, de abrir mão do seu conforto pelo seu irmão. Somente tendo o amor ágape, que você vai gastar a sua gasolina para dar carona para o seu irmão, né, Felipe? E esse é um amor gerado pelo quê?
pelo Espírito Santo. Esse é um fruto do Espírito. Então, esse amor ágape é esse amor pelo qual nós estamos dizendo. Este mesmo amor, ele é descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 1, vamos começar pelo 1. O amor que vem de Deus, o próprio título na King James já diz. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos, dos anjos, se não tiver um amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Quero que você preste atenção nisso e fale em primeira pessoa. Se eu não tiver o amor, eu serei como um prato que retine, como um sino que ressoa. Continua. E mesmo que eu possua o dom de profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Será que é importante ter o fruto do Espírito em si? Você ter o amor em você? Você não é nada sem ele. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser profeta, pregador, pastor, ser o que você, bispo, querubim, serafim. Você pode ter a consagração que você quiser. Se você não ter amor, você nada será. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo, e entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Você pode vender a sua casa, seu carro, seus móveis, se desfazer de todo o seu luxo. Se você não tiver amor, isso não é benefício algum. E alguns vão chamar esse amor de caridade, tá, gente? A Bíblia, Revista e Corrigida, vai trocar a palavra amor por caridade em muitos textos. E essa caridade está muito relacionada com você doar para o próximo, tá? Só que existem muitas pessoas, eu conheço várias delas, que elas fazem o bem, elas fazem doações, não por amor, mas porque querem ser reconhecidas. Está vendo que isso é puro egoísmo? O seu ato de bondade, quando tem um fundo egoísta, ele perde a razão. Ou seja, se você dar uma cesta básica para alguém, querendo com que a sociedade te veja como uma pessoa boa, isso não vale de nada. Isso não vai te trazer benefício nenhum. Benefício real nenhum. Por quê? Você vai receber seu galardão aqui na terra. Qualquer ato de bondade que você faça para alguém, visando ser reconhecido, você já está recebendo o seu galardão aqui. O seu prêmio já está sendo entregue para você aqui. Você sabe aquelas pessoas que têm mania de fazer uma bondade e na primeira oportunidade ela joga na sua cara a bondade que ela fez, ela já recebeu o galardão dela. O que ela receberia no céu, ela recebeu na terra, trocou por nada. Só pelo tapa nas costas. Nossa, que boazinha que você é. Vale a pena? Não. E essa é a intenção errada dentro do próprio ato de caridade, que muita gente acaba caindo nisso. Então, o que for fazer, que não saiba a sua mão direita o que sua mão esquerda fez. Faz por bondade. Somente por isso. Mas vamos lá, vamos continuar ainda em 1 Coríntios 13. O 4 agora, ele vem falando o que é o amor, tá? Esse amor ágape, esse amor que vem de Deus, é um amor paciente, é um amor bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente,
não se enfurece facilmente e não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No lugar de Paulo, eu colocaria aqui: o amor não é romântico. O amor não é sentimento. Você não tem que sentir para amar, você tem que amar. Você não precisa sentir borboletas no estômago para amar, você precisa amar. Mas eu quero te falar uma coisa: e quando o seu ato de amor é um ato que você precisa ser duro com o outro, o que fazer? Para um pai e uma mãe, quando o seu ato de amor é de corrigir o seu filho mais severamente, ele deixa de ser amor porque você corrigiu? Não. O fato de você ter dado uma chinelada lá, você deixou de amar ele? Não, ele precisava daquela correção para quê? Para com que ele crescesse, desenvolvesse. Então existem certas coisas na nossa vida que a gente pensa que é até maldade. Quando a gente olha, nossa, que maldade, não precisava fazer isso comigo, me corrigir dessa maneira, na frente do outro. Mas na verdade é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. E isso não deixa de ser amor. Talvez ele foi mal aplicado, que também acontece, né, irmãos? Falando de pessoas 100% inclinadas ao mal, acontece. Então, ali até o verso 8, onde era a meta, verso 8 do 13. Agora eu quero passar por alegria. Mas antes eu quero te mostrar um exemplo de amor que me chamou muito a atenção. Eu tenho um livro que, depois da Bíblia, é o livro que mais mudou a minha vida. Esse livro se chama Heróis da Fé. Esse livro ele foi escrito por Orlando Boy. Orlando Boy, ele foi um missionário batista que veio para o Brasil trabalhar com missões e evangelismo aqui. E ele pensava que ele era um grande missionário, até que chegou um tempo que ele entendeu em Cristo que Deus havia o chamado para escrever livros. Então ele escreveu grandes livros, entre esses os Heróis da Fé, e tem alguns outros também. Orlando Boy, ele entendeu isso, e ele tinha vindo para cá, ele era batista tradicional, ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Em determinado momento, ele retorna para os Estados Unidos, e estava acontecendo o avivamento da Rua Azusa, onde o Espírito Santo estava sendo derramado sobre as pessoas, e Orlando Boy, ele experimenta desse batismo. Quando Orlando Boy, ele experimenta desse batismo, que ele chega na sua igreja, e ele fala que tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, ele vai ser convidado a se retirar, porque eles não acreditavam, porque era algo novo. E Orlando Boy, ele vai entrar numa igreja chamada Assembleia de Deus. Ele se filia à Assembleia de Deus, ele retorna para o Brasil como missionário de novo. E ele junto com outro amigo dele, que inclusive era um pastor batista, eles evangelizando o sertão do Nordeste ali, o amigo dele e a esposa dele é pego por Lampião e a sua tropa, pelos cangaceiros. Orlando Boy, ele podia falar: esse irmão não é da minha igreja, ele é da igreja que me expulsou, e deixa quieto, deixa isso para lá. Só que Orlando Boy, ele não fez isso. Eles foram raptados, eles foram sequestrados pelo bando de Lampião, e Lampião pedia 250 réis, e ele não tinha isso, ele tinha só 110 réis.
E Lampião, ele tinha uma característica que quando ele sequestrava alguém e alguém chegava com um valor inferior, ele matava quem foi sequestrado e quem estava dando ele o dinheiro. Ele era ruim. E Orlando Boy separa um tempo de oração, vai de encontro a Lampião, fala do amor de Deus para Lampião, fala o quanto Jesus o amava. E Lampião, junto com sua tropa, quando vê o dinheiro, fala assim, só isso? Ele fala assim, é o que eu tenho. O que eu tenho está aí. Liberta meus dois amigos. São servos de Deus. E Lampião, tocado pelo Espírito Santo, ele pega aquele casal, pega o dinheiro de Orlando Boy, coloca mais uma oferta no meio e fala assim, vai embora, desaparece da minha frente. E o porquê que eu quis contar essa história? Porque é somente sendo cheio do Espírito Santo e tendo o dom do Espírito para se preocupar com o outro, que pensava diferente dele. Viver uma situação dessa, enfrentar o Lampião, são poucos que entraram na frente dele e não morreram, somente tendo fruto do Espírito em si. Poderia citar aqui também a história de Policarpo, o próprio apóstolo João, o apóstolo João já velho, já avançado em dias, ele fazendo evangelismo na Ásia e tal, ele vai ganhar um jovem, que esse jovem roubava, era um ladrão. E João, ele precisa sair, se retirar por um tempo daquela cidade, daquele povo, aquele jovem tinha se convertido, e ele fala com um dos seus discípulos assim, fala, olha, você sabe esse jovem que se converteu? Acompanha ele de perto, anda com ele, ensina ele todos os caminhos, e tal, não é Policarpo, mas o discípulo de João falou, ok, só que esse jovem volta a roubar de novo, se desvia, se perde. Quando João volta, ele fala assim, cadê aquele jovem rapaz? Onde ele está? Aquele lá voltou a roubar de novo, tem jeito com ele não ouve mais a gente, não quer saber de nada, voltou para o mundo do crime de novo, para o roubo de novo. João velho, pega seu cavalo, vai atrás do jovem, pega aquele jovem de novo, prega para ele de novo, faz tudo de novo, e o jovem volta. E se torna o grande evangelista da época. Isso é amor. É fazer o melhor possível. O que Orlando Boy fez foi o melhor possível. O que João fez foi o melhor possível. Mas o que é alegria? A alegria, ela vem de uma palavra em grego chamada chara, eu acho que é chara mesmo, que também é associada à graça, charis, ou dom, carisma. Ser alegre é uma característica de quem é cheio do Espírito Santo. Então, ser alegre é uma característica de quem tem o quê? O fruto. E essa alegria, ela vai muito além do que você está sentindo naquele momento. Essa alegria não é sentimento. Essa alegria, ela é um estado de espírito. Você está feliz, é sentimento. Você está alegre, é um estado de espírito. Quem é alegre triste, é alegre sofrendo, é alegre doente, é alegre. O alegre pode não estar feliz, estar mais cabisbaixo, mas ele continua alegre. Por quê? Porque a alegria vem de Deus. A alegria, ela vem de Deus. Por isso que a palavra diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ela vem de Deus. Então, Paulo, ele vai falar isso em diversos versículos. Exemplo, Filipenses 4:4. Paulo fala, alegrem-se. Alegrem-se. E novamente, alegrai-vos. Filipenses. Olha que Paulo sofria perseguição. Paulo estava sendo perseguido por judeu, por romano, por todo mundo. Não tinha paz, e ele fala, alegre-se, Filipenses. Os filipenses, uma igreja pobre, humilde, e ele, alegrem-se. Alegrem-se. E ele continua falando,
Filipenses agora 3:19. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus dele é o estômago e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Ele se preocupa apenas com o que é terreno. Ou seja, os olhos dessas pessoas eram o quê? Daqueles que não eram cristãos. Estava só focado em quê? Naquilo que é terreno. E ele fala, alegre-se. E nós deveremos nos alegrar por tantas coisas. Um exemplo disso, alegre-se, Deus lhe concedeu saúde. Alegre-se, você é livre para adorar a Deus, você não é perseguido. Alegre-se, a provação que você passa, ela é passageira, ela tem fim. Alegre-se, alegre-se porque o Senhor salvou a sua alma. Você estava condenado ao inferno. Alegre-se, pois Jesus te salvou. Alegre-se porque Ele irá voltar. Alegre-se porque você vai morar com Cristo nos céus. Alegre-se. Por que se entristecer? E essa alegria, ela vem de Deus quando nós temos a plena convicção de quem Deus é. A alegria, ela vem de Deus quando nós temos a plena percepção que Deus, ele é nosso Pai. O fato de não entendermos o que é ser filho de Deus, nos faz ser pessoas tristes, amarguradas, ou pessoas murmuradoras, que está recebendo e reclamando do que tem. Paulo se alegrou por estar sendo entregue como oferta ao Senhor. Você vê isso em Filipenses 2, versos 17 e 18. Entenda, a alegria não é emoção, felicidade é. Alegria não, a alegria é o estado de espírito, que todo aquele que tem o fruto do Espírito, ele é alegre. Agora eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente, em um ato de coragem. Você que entende que precisa dos frutos do Espírito gerado em você, o fruto do Espírito gerado em você. Você compreende que esses 2 gominhos aqui ainda está faltando. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Então você que não veio também, fique de pé, ore por quem veio.